Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e em 2023 a Marvel vai soltar uma temporada nova do desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Pensando nisso e pensando em quem não vai ter tempo pra rever tudo, mas quem quer ver a temporada nova, eu vou resumir cada uma das temporadas do desenho, são 5 temporadas, vai ser um vídeo por mês resumindo temporada a temporada pra vocês saberem exatamente aonde que parou, porque a história vai seguir, vai ser uma continuação direta do fim do desenho. Primeiro, para refrescar a memória, vamos falar da formação da equipe no início do desenho. Os X-Men contavam com o Professor Xavier, Ciclope, Wolverine, Tempestade, Jean Grey, Fera, Gambit, Vampira e Morpho, um personagem criado para a animação que depois apareceu nos quadrinhos. No primeiro episódio, a Jubileu se junta à equipe. Então vamos agora recapitular a história da primeira temporada. No primeiro episódio, a adolescente Jubileu descobre que é mutante e ouve os pais adotivos falando que iam cadastrar ela em um programa de registro de mutantes. Ela foge de casa e vai para um shopping. Sentinelas atacam o shopping procurando por ela, mas Jubileu é salvo por Tempestade, Vampira e Gambit, que batalham contra a Sentinela e permitem que ela escape. Jubileu acorda na mansão dos X-Men. Ela fica preocupada e tenta voltar para casa, temendo que as Sentinelas fossem atrás dos pais dela. Jubileu é capturada no caminho e Wolverine decide investigar. Os X-Men se reúnem e decidem invadir a agência de controle mutante que capturou Jubileu. No episódio 2, os mutantes invadem a agência e destroem os arquivos, mas não encontram Jubileu. Na batalha, Fera é capturado e Morpho é dado como morto. Wolverine queria voltar para salvá-los, mas Ciclope veta e os dois acabam discutindo. Ciclope visita os pais adotivos de Jubileu e o pai dela liga para Henry Gyrich, o homem por trás do sequestro, denunciando que Ciclope estava lá. Uma sentinela ataca a casa dos pais de Jubileu e Ciclope destrói o braço dela, fazendo com que ela tivesse que voltar para a fábrica para reparos. Os X-Men seguem a sentinela, encontram e destroem a base de operações. Eles resgatam Jubileu, que se muda para o Instituto Xavier, mas Henry Gyrich e Bolivar Trask conseguem escapar. No episódio 3, o Fera estava preso e Magneto aparece para resgatá-lo da prisão, buscando guerra contra a humanidade. Fera se recusa, diz que vai esperar pelo julgamento e vai usar o julgamento para provar que os mutantes não são perigosos. Wolverine e Ciclope atendem ao julgamento de Fera, que é declarado culpado. Dentes de Sabre aparece tentando libertar Fera e atacando guardas, mas é abatido e fica gravemente ferido. Ciclope impede os guardas de matarem Dentes de Sabre e leva ele para a mansão Xavier para tratamento. Wolverine fica furioso e tenta levar Dentes de Sabre para longe, mas é impedido por outros X-Men. Enquanto isso, Magneto atacava uma base de mísseis com os próprios mísseis que eram produzidos lá. Os X-Men conseguem parar o ataque de Magneto e ele se lamenta que Xavier tinha feito eles se voltarem contra a própria espécie. No episódio 4, Dentes de Sabre seguem tratamento na mansão dos X-Men. Magneto invade uma indústria de produtos químicos, mas Charles Xavier tenta impedir que ele ponha em prática seu plano contra a humanidade. Os X-Men são mandados para pararem Magneto e Jubileu fica na mansão tomando conta de Dentes de Sabre. O vilão já recuperado se infiltra no QG dos X-Men para destruir tudo, mas é detido por Wolverine e Jubileu. No episódio 5, no caminho para assistir ao musical O Fantasma da Ópera, Ciclope e Jean são capturados por um grupo de mutantes deformados chamados de Morlocks, que habitam os esgotos de Nova York. Enquanto tenta salvar seus amigos, Wolverine tem que enfrentar o ciúme que sente por Ciclope ter conquistado sua amada Jean. O embate entre os X-Men e os Morlocks é resolvido com Tempestade vencendo Calisto, líder dos mutantes que moram no esgoto, e assumindo como líder dos Morlocks. No episódio 6, o Wolverine deixa os X-Men e viaja para o Alasca para ficar longe do casal formado por Ciclope e Jean Grey. Mas não dura muito tempo, porque o seu arqui-inimigo Dentes de Sabre aparece para ameaçar a vida dos habitantes da aldeia. Wolverine consegue salvar os aldeões do ataque, mas a aldeia é destruída e eles acabam tendo que se mudar para a cidade. Enquanto isso, Tempestade, Gambit e Jubileu vão até Genosha tirar umas férias e descansar um pouco. No episódio 7, Tempestade, Gambit e Jubileu descobrem da pior maneira que a ilha de Genosha, onde se dizia que os mutantes eram bem-vindos, na verdade era um campo de escravos mutantes onde se construíam os sentinelas. Alguns mutantes tentam fugir, mas sem sucesso. Gambit acaba conseguindo fugir e, com a ajuda de um homem chamado Cable, consegue soltar todos os outros mutantes das coleiras inibidoras de poder. Porém, os criadores das sentinelas escapam.
Os X-Men resolvem voltar para casa depois de resgatar os mutantes da ilha, mas quando chegam na Mansão X, ela está destruída e Professor Xavier desaparecido. No episódio 8, ao encontrar a mansão do Professor Xavier destruída, Wolverine resolve investigar. Os X-Men desconfiam que o gigantesco mutante russo chamado Colossus estava por trás dos eventos quando veem ele demolindo um prédio, mas Wolverine descobre que não era ele porque não era o cheiro que sentiu na mansão. Depois os X-Men descobrem que na verdade o responsável era Caim Marco, o Juggernaut, meio-irmão do Professor X. Os X-Men derrotam o Juggernaut com a ajuda de Colossus e acham o Professor Xavier. Enquanto reconstroem a mansão, Wolverine oferece um lugar para Colossus na equipe, mas ele recusa e diz que precisava encontrar a irmã. No episódio 9, surge a notícia de que um médico da Ilha Muir descobriu a cura para os mutantes, prometendo tornar mutantes em pessoas normais. Vampira, frustrada por não poder tocar em ninguém por causa de seu poder, resolve servir de cobaia para o experimento, mas chegando lá ela descobre que na verdade era o terrível vilão Apocalipse quem estava por trás de tudo. Pior, não havia cura nenhuma. O vilão só usava suas cobaias para transformá-las em seus soldados, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que ele recrutava com a ajuda de Mística, Avalanche e Pyro. Outro mutante que tinha ido até a ilha atrás de cura era Warren Worthington III, o Arcanjo. No episódio 10, os X-Men combatem os Cavaleiros do Apocalipse criado com as experiências feitas na Ilha Muir. Vampira absorve a maldade do corpo de Arcanjo, que acaba recuperando a consciência, e os outros 3 Cavaleiros são derrotados, mas o Apocalipse consegue fugir. No episódio 11, Bishop vem do futuro para tentar impedir que um dos X-Men assassine o senador Robert Kelly, o que levaria a um futuro apocalíptico em que todos os mutantes seriam presos em campos de concentração e executados por sentinelas. Bishop percebe que algo tinha viajado junto com ele pelo portal. Ele e os X-Men investigam e descobrem que Nimrod, a super sentinela, tinha chegado no presente. Eles têm muita dificuldade na batalha, mas Bishop eventualmente consegue mandar Nimrod de volta para o futuro. No episódio 12, Bishop pensa ter descoberto o assassino do senador Robert Kelly, Gambit. Ele se lembra que no futuro tinha sido Gambit quem matou o senador. No entanto, quando os X-Men chegam para impedir o atentado, eles descobrem que Mística era quem ia tentar assassinar o senador e ia fazer isso disfarçada de Gambit para confundir os heróis. Mística revela que era a mãe adotiva de Vampira e que Apocalipse queria o senador morto para garantir que os mutantes tivessem o futuro pacífico que mereciam. Vampira tenta convencer Mística a abandonar Apocalipse, mas ela se recusa. Quando Bishop chega no futuro, ele descobre que nada mudou. Ele conseguiu impedir o assassinato, mas alguma coisa ainda deveria ter acontecido para o mundo continuar daquela maneira. E aí, no episódio 13, o último episódio da primeira temporada, Magneto leva o senador Kelly para um navio com o objetivo de matá-lo e começar a guerra entre mutantes e humanos. Sentinelas feitas de plástico conseguem resgatar o senador e Magneto batalha contra elas usando o metal do navio. As sentinelas levam Kelly até a sentinela molde mestre. Elas decidem que os cérebros dos humanos deveriam ser substituídos por computadores e que, como mutantes também eram humanos, as sentinelas deveriam se encarregar de controlar todos eles. Os X-Men e Magneto se unem para destruir a sentinela molde mestre e Kelly percebe que existem mutantes bons, e então ele cancela o projeto Sentinela e manda libertar o Fera da prisão, que volta para a Mansão Xavier. Ciclope e Jean resolvem se casar enquanto o Senhor Sinistro monitora a conversa. Assim termina a primeira temporada do desenho clássico dos X-Men, bem resumidinho aí para quem não vai ter tempo de rever tudo, mas ainda assim quer ver a temporada nova. Então a gente fez essa série de vídeos aí pensando nisso. No mês que vem a gente vai fazer a segunda temporada aí, então fiquem ligados. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder a continuação dessa série de vídeos aí, as próximas temporadas do desenho clássico dos X-Men que a gente tá fazendo para já ir entrando no clima da série também, né? Para vocês também não perderem nosso Explica Quadrinhos, o vídeo que a gente explica diversas sagas e arcos importantes dos quadrinhos aí para vocês. Já tem Dinastia Kang aqui no canal, já tem Guerras Secretas, 2 versões, a primeira lá de 84 e também a de 2015, que provavelmente vai ser adaptada nos filmes aí dos Vingadores. Tem Invasão Secreta, tem muita coisa bacana aí pra vocês verem também. E claro, a gente sempre faz aí análise de trailer, react, sempre que sai trailer, crítica de filme com e sem spoiler, comentário depois de cada episódio de cada série da Marvel aí. Então vale a pena, quem gosta mesmo de Marvel, vale a pena se inscrever aqui, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.